Hoje a gente vai falar sobre a Síria, todo esse conflito que já existe desde 2011, que causou milhares de mortes, milhares de refugiados também, e que tem participação do Estado Islâmico, o uso de armas químicas por parte do governo, e vamos tentar entender um pouco a questão política nessa região. Então vem comigo! A verdade é que a guerra na Síria é uma guerra sem nenhuma possibilidade de vitória. Independente de quem vença a guerra, o país já está destruído, o país já está desorganizado, desestruturado, já houve milhares de mortos e outros milhares de refugiados que fugiram dessa situação de guerra e de violência. Então, independente de quem ganhe, seja o governo Bashar al-Assad, seja um rebelde, seja qualquer outro grupo, o país ele já está totalmente desestruturado, né? O país já sofre muito com o turismo que era muito forte, então dificilmente ele vai voltar a ser o que era, pelo menos nos próximos anos. Para a gente entender um pouco melhor sobre o conflito na Síria, vamos entender primeiro sobre essa região do Oriente Médio. O Oriente Médio ele é palco de diversos conflitos causados por questões territoriais e principalmente por questões religiosas, lembrando que o Oriente Médio ele é palco das três principais religiões mundiais, né, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Então, diversos conflitos nessa região têm um interesse, têm um cunho religioso, fora a questão territorial de domínio de certas regiões. Lembrando que o Oriente Médio é uma região desértica, é uma região de clima árido. Então, o próprio domínio por regiões mais férteis ou regiões com acesso à água também gera conflitos como, por exemplo, Israel e Palestina e a região do Rio Jordão. Também é marcado no Oriente Médio a grande quantidade de petróleo, em especial nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, no Iraque, no Irã e também na Síria, que é palco de grandes conflitos nos últimos anos. O Oriente Médio, conforme aparece nessa imagem, ela fica entre a Ásia, a África e a Europa, né? No Oriente Médio, cerca de 92% da população ela é muçulmana, dividida principalmente entre xiitas, sunitas e alauítas. Fora esses 92%, a gente ainda encontra a religião cristã, principalmente igrejas árabes como a copta e a maronita, e além disso também vive no Oriente Médio cerca de 6 milhões de judeus, quase todos em Israel. Isso também é motivo de conflito nessa questão religiosa, onde a gente vai encontrar a grande maioria muçulmana. Então tu vai ter países muçulmanos ali como o Iraque, como o Irã, né, um país xiita, como a Síria, que é um país onde é dominado pelos alauítas, né, a família al-Assad. A gente também tem países judeus ali como Israel e também alguns países cristãos. Isso é sim motivo de muitos conflitos nessa região, como por exemplo Israel e Palestina, que é um conflito fortemente marcado pela questão religiosa. Para a gente falar sobre a crise na Síria, é importante que tu entenda que na Síria tu tem uma grande diversidade de etnias, uma grande diversidade cultural e uma grande diversidade também religiosa. Desde a dominação do Império Turco-Otomano, depois passando pela dominação francesa, são colocados no mesmo território povos de origem muito diferentes, o que vai gerar muita discordância. E desde a década de 70, essa região, a Síria, ela é dominada pela família al-Assad, conforme aparece aí na imagem, né? À esquerda a gente tem o pai, Hafez al-Assad, que começou a dominar essa região, e à direita o seu filho, Bashar al-Assad, que desde os anos 2000 domina essa região. Esse governo al-Assad, ele sempre deu muitos privilégios à minoria da Síria, que é os alauítas. E a Síria desfrutava de uma relativa paz no seu território. Mas desde a crise econômica nos anos 2000, onde os Estados Unidos fazem um grande embargo econômico, né, vão isolar a Síria, vai gerar crise econômica. Professor, por que os Estados Unidos fazem isso? A Síria ela vai abrigar, ela vai aceitar muitas pessoas que fugiram de guerra no Iraque e também pessoas que, segundo os Estados Unidos, eram ligadas à Al-Qaeda. A crise econômica gera desemprego, o desemprego gera fome e isso tudo gera uma insatisfação muito grande à família, ao governo da família al-Assad.
Essa insatisfação só vai crescer a partir de um fenômeno que ocorreu em 2011, conhecido como Primavera Árabe. Fundamental para a tua prova é que tu entenda a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma onda de protestos que ocorreu no Oriente Médio e no norte da África, começando a partir da Tunísia. Um jovem, Daniel, muito revoltado com a situação de desemprego, ele era um feirante, ele vai colocar fogo no próprio corpo como uma forma de manifestação, como uma forma de indignação máxima. Isso vai gerar uma indignação muito grande no restante das pessoas e a partir principalmente do uso das redes sociais vai se disseminar essa onda de protestos que começou na Tunísia, partindo para o Egito, para a Líbia e também parando na Síria. Na Síria, essa onda de protestos nos primeiros meses elas vão ser relativamente calmas. Após 4 meses de protestos, o governo da Síria vai responder com muita violência contra os movimentos populares. Segundo o governo, havia no meio da população agentes infiltrados americanos. E o governo usava esse argumento para poder também usar de violência. E quando eu digo violência, é realmente atacando esses manifestantes, é realmente atirando contra esses manifestantes. Essas imagens elas vão circular o mundo e vai gerar também muita indignação. Mas o governo russo, que é um parceiro comercial, tem uma proximidade também cultural, econômica com a família Al-Assad, ele vai apoiar o governo Al-Assad, que vai aumentar ainda mais todas essas barbáries e toda essa violência contra a população. Vendo toda essa violência contra a população, uma parte do exército se revolta e vira rebelde. Vai formar um grupo que a gente chama de Exército Livre da Síria, que é um grupo rebelde que luta contra o governo Al-Assad e que nesse primeiro momento vai aceitar todos os dissidentes do governo. Todos aqueles que eram contrários ao governo Al-Assad vão se juntar ao Exército Livre da Síria. A gente costuma dizer, classificar, que essa é a primeira fase do conflito que vai de 2011 a 2013. Dentro do exército da Síria, tu vai encontrar uma série de grupos como os curdos, como os sunitas e também o braço armado da Al-Qaeda, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Para a gente entender um pouco melhor dessa primeira fase, é fundamental que tu entenda quem são os curdos. Os curdos são uma etnia originária do Oriente Médio e calcula-se que existem cerca de 30 milhões de curdos espalhados pelo mundo. Hoje, além de lutar por um território autônomo, estão na linha de frente da guerra contra o Estado Islâmico. Os curdos são o maior povo sem território do mundo. Então, como eu falei ali, são 30 milhões de pessoas que estão divididas entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. Esse povo ele luta por um Estado próprio chamado de Kurdistão. A maioria dos curdos do Oriente Médio vive na Turquia, são 14 milhões de pessoas, Irã com 7 milhões, Iraque com 6 milhões de pessoas. Ainda a Síria também contando com uma grande comunidade, de curdos. Os curdos eles têm um idioma também que deriva do iraniano, então eles vão ter características próprias. Os curdos eles não são árabes, eles têm características de idioma próprio, características culturais próprias, e eles se dividem então, conforme aparece no mapa, entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. Os curdos eles vão sofrer perseguição na maioria desses países, como por exemplo no Irã, até hoje algumas regiões onde tu vai encontrar um governo islâmico, um governo que vai seguir a Sharia no Irã. Se tu fala, por exemplo, o idioma próprio curdo, tu pode correr o risco de ter a língua arrancada, por exemplo, Na Síria também tu tem um povo que é muito revoltado e que busca, sim, essa independência. Na Turquia, o governo proibiu alguns problemas, dos curdos, como por exemplo na Turquia, onde o governo ele vai proibir qualquer menção aos curdos e usa o nome de turco da montanha para descrever então os curdos. Ao invés de chamar de curdos, eles chamam de turcos da montanha. É um dos grandes problemas da Turquia quando a gente fala de entrada na União Europeia. A Turquia não vai respeitar, não respeita esses curdos, além da questão do direito da mulher,
o que vai atrasar e vai dificultar muito a entrada da Turquia na União Europeia, né? Em resposta, alguns curdos da Turquia vão criar o Partido dos Trabalhadores Curdos, que é o PKK, de orientação marxista-lenista. À medida que a repressão turca aumentava, passaram a adotar técnicas de guerrilha e promover rebeliões. Esse PKK, ele é um partido político, a gente vai ter uma aula melhor apenas sobre o PKK, até porque o líder ele segue preso numa prisão turca, mas o PKK então ele é um grupo político, também militar, que vai lutar pelo Kurdistão, né? por ter um estado próprio. Uma questão interessante é que dentro do exército do PKK, dentro do exército dos curdos, eles permitem a entrada da mulher também no exército. O PKK ele vai financiar e vai ajudar os curdos da Síria. Então os curdos na Síria eles também vão ter uma força muito grande, porque eles vão ser apoiados pelo PKK e vão ser apoiados pelos Estados Unidos na luta contra o Estado Islâmico, que vai ser a segunda fase da guerra da Síria. Atualmente, então, o exército curdo, chamado Peshmerga, se encontra na linha de frente contra o Estado Islâmico em regiões do norte da Síria, apoiados então pelo PKK e os Estados Unidos, como eu comentei. A primeira fase, então, da luta, da guerra da Síria vai ser marcada é relativamente mais simples, porque tu tem de um lado o governo al-Assad e do outro lado tu vai ter o governo o grupo rebelde, né, sírio, que é o Exército Livre da Síria. De 2011 a 2013, tu vai ter esse conflito e as potências mundiais, eles não vão participar muito desse conflito, não vão se envolver muito desses conflitos, tendo em vista que muitas vezes os Estados Unidos apoiou alguns grupos que depois vão se revoltar também contra o próprio Estados Unidos e, por exemplo, na Guerra Fria, né, o próprio Estados Unidos apoiando Bin Laden contra a influência da União Soviética, o Bin Laden depois participando daquele ataque às Torres Gêmeas. Então, nesse primeiro momento, as potências europeias e a potência norte-americana não vai participar do conflito. Porém, tem um grupo chamado Al-Nusra. Esse grupo Al-Nusra, ele é um braço armado da Al-Qaeda. Dentro da Al-Nusra, tu vai ter pessoas que vão achar que esse grupo ele não é violento o suficiente ou ele não segue o Corão da forma correta. Esse grupo ele vai se decidir, ou seja, ele vai se separar da Al-Nusra e vai formar o Daesh. O Daesh é um grupo que depois vai se tornar o Estado Islâmico. A segunda fase é também a fase mais violenta nessa guerra, talvez a mais violenta dessa guerra na Síria. A segunda fase é a luta contra o Estado Islâmico, que vai se aproveitar dessa fragilidade da Síria, vai se aproveitar dessa falta de organização da Síria e vai criar um Estado, literalmente um país dentro da Síria. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que vai receber outros nomes, né, como ISIS, né, que é em inglês, que é Estado Islâmico da Síria e do Iraque, também é chamado de EI ou de Daesh. Então, é o grupo armado sunita radical que arregimentou seus principais quadros combatentes entre comandantes expulsos das Forças Armadas iraquianas, e muitos deles presos até recentemente, e angariou simpatia de um povo oprimido por sucessivos governos, né? Eles usavam da caridade e da política social nesse processo e querem implantar um governo alicerciado na Sharia. A Sharia é o código de leis islâmicos aonde não há separação entre religião e o direito, né? E nesse mapa a gente consegue ver então todo o domínio do Estado Islâmico, que chegou a dominar boa parte do norte da Síria e uma parte do Iraque. Já possuiu cidades como Alepo, como Raqqa e como Mossul, que eram grandes cidades dessa região. Perfeito? O Estado Islâmico, gente, ele esteve nessa região, dominou essa região e formou realmente um lugar onde eram cobrados impostos, e o Estado Islâmico foi o grupo rebelde, radical mais rico da história. Ele recebia muito dinheiro de todos os lugares do mundo, mas principalmente no início, né, recebia apoio de vários lugares do mundo, mas depois de formar o Estado Islâmico, eles conseguiram arrecadar recursos
a partir da venda de petróleo e da venda também de relíquias históricas dessa região. Vamos lembrar que essa região ela é o berço de diversas civilizações, é o berço de diversos povos, e essas relíquias elas eram vendidas no mercado negro. Eles usavam desse dinheiro para contratar combatentes, mercenários, então eles chegaram a ter de 40 a 50 mil combatentes e chegaram a ter mais de 2 bilhões de dólares em caixa. Eles também se aproveitavam desse dinheiro para propagar as suas ideias a partir das redes sociais. Eu imagino que tu, mesmo que não queira, talvez tenha recebido algum vídeo sobre o Estado Islâmico. Eu particularmente não gostava de ver na época que surgiu muito, porque eu sou um que eu começo a ver e aí daqui a pouco eu já não durmo, eu fico pensando naquilo e mesmo assim eu confesso que eu vi, porque não tem como não ver. Era muito disseminado. Isso foi a popularização do Estado Islâmico e também foi o fim do Estado Islâmico, todos esses vídeos e toda essa popularização do nome do Estado Islâmico. Por que eu digo que foi o fim? Porque muitas pessoas começaram a ver esses vídeos e o Estado Islâmico ele permitia que outras pessoas fizessem barbáries, atacassem com armas, matassem outras pessoas e dissessem que estava fazendo em nome do Estado Islâmico. Então ocidentais começaram a fazer loucuras, barbáries, começaram a matar, seguindo o nome então Estado Islâmico. Outros países vão começar a ficar com receio do Estado Islâmico, com medo do Estado Islâmico e desses malucos também, que se diziam fazer parte do Estado Islâmico. E tu sabe como é que funciona. Quando é uma vida ocidental, uma vida americana, francesa, inglesa, até mesmo russa, ela vale mais. E esses estados, esses países, eles vão se reunir na luta contra o Estado Islâmico, né? Aqui, ó, o Estado Islâmico ele tem a violência e o terror como modus operandi, né? Técnicas extremamente violentas para disseminar a sua ideologia. Essa imagem, como eu estava te falando, da violência, né? Eles usavam decapitações, crucificações, apedrejamento, sepultamento de pessoas, né? Morte de pessoas, principalmente pessoas ocidentais. Esse Estado Islâmico, o final do Estado Islâmico, vai ser então essa propagação. Por quê? Estados Unidos e os países europeus se juntaram na luta contra o Estado Islâmico, principalmente a partir de 2014 e 2015. Eles vão atacar as reservas de dinheiro, até porque o Estado Islâmico tinha que manter esse dinheiro em espécie, dinheiro vivo. Começaram a atacar as reservas de dinheiro, começaram a apoiar também os curdos que a gente viu ali na luta contra o Estado Islâmico, né, os peshmergas, na luta contra o Estado Islâmico, e com isso o Estado Islâmico ele vai perdendo cada vez mais territórios, né? Vai perder Mossul, vai perder Raqqa, vai perder uma série de grandes cidades que eram do domínio do Estado Islâmico. Hoje, o Daesh ou o Estado Islâmico, ele ainda possui algumas regiões, mas muito pequenas, e a gente sabe que assim que resolver esse conflito da Síria, quem ganhar, possivelmente a família Al-Assad, né, Bashar al-Assad, vai conseguir tomar de volta o poder dessa região sem muitos problemas, porque já realmente está bastante enfraquecido. Bem, meus queridos, nessa segunda parte da nossa aula sobre a Síria e sobre todo esse conflito da Síria, a gente vai falar sobre o uso de armas químicas por parte do governo sírio, o governo de Bashar al-Assad, e como que ele tem usado essas armas para vencer essa guerra que já dura 8 anos e já leva quase 500 mil de mortos na Síria, perfeito? Mas antes, o que são armas químicas? Eu trago uma definição que armas químicas são dispositivos que utilizam de produtos químicos formulados para causar a morte ou lesões de seres humanos. Essas armas químicas são armas de destruição em massa e elas são proibidas na utilização em uma guerra. Infelizmente, o governo da Síria, mesmo que tenha assinado um tratado em 2013, ele ainda utiliza várias armas químicas, dentre elas o gás sarin e o cloro são as mais utilizadas. Essas armas químicas são sempre utilizadas contra os rebeldes, né? Então, em áreas dominadas pelos rebeldes, isso tem o uso de armas químicas, como por exemplo, em 2015, a gente vai ter 28 ataques ocorrendo, a maioria em Idlib, né? Que eram onde tinha forças de oposição do governo. Em 2016, 23 ataques químicos foram relatados, a maioria na cidade de Alepo, que era então a base, né, uma das bases do Estado Islâmico. Em 2017 foram relatados outros 17 incidentes, dentre eles um incidente que ficou muito conhecido,
que foi muito noticiado na mídia, na cidade de Ghouta Oriental, na região, de Ghouta Oriental, onde o governo dos Estados Unidos vai também retaliar e vai atacar essa região como uma forma de retaliação. O governo sírio acusa de que, na verdade, isso tudo fazia parte de uma manipulação da mídia e que não tinha sido eles que tinham atacado essa região. Já a Rússia vai dizer que eles tinham atacado algumas bases dos rebeldes e eles que tinham atacado as pessoas que moravam nessa região de Ghouta Oriental, ou tinha saído uma nuvem de poeira tóxica a partir desse ataque da Rússia. Então, hoje, a Síria, o governo sírio, ela consegue expandir o seu território, consegue retomar o seu território muito a partir da utilização dessas armas químicas. Segundo a BBC, tu tem pelo menos 106 ataques químicos registrados desde 2013, 2012 pelo governo do Bashar al-Assad. Lembrando que as armas químicas muitas vezes ela gera mais preocupação nas pessoas porque é uma morte lenta, uma morte bastante complicada e também de difícil defesa, porque é uma arma química, né? Por exemplo, uma das armas químicas mais utilizadas na Síria é o cloro. E o cloro praticamente não deixa nenhum vestígio, ou seja, se tu usa do cloro, pode vir qualquer tipo de comissão da ONU depois que tu não vai encontrar algum vestígio desse cloro. Diferente do gás sarin, como apareceu naquelas imagens, que ele já é bem mais, um pouco mais fácil de perceber o uso desse gás sarin. A guerra na Síria já matou então quase 500 mil de pessoas e mais de 1,5 milhão ficaram feridas. A Síria ela possuía 24 milhões de pessoas, em torno de 24 milhões de pessoas. Hoje a população da Síria é de em torno de 17 milhões, entre mortos e principalmente entre pessoas que acabaram se deslocando para outras regiões, né? Pessoas que acabaram fugindo. Foram 5 milhões de refugiados. O Brasil ele vai receber também em torno de 3 mil. O principal local de refugiados é em especial a União Europeia e a Turquia, né? A gente vai ter uma aula especial só sobre a questão dos refugiados na Síria na próxima semana. Fica de olho aí, perfeito? Tu tem 80% da população, né, vivendo em pobreza extrema e quase 2 milhões de crianças sem casas. Um outro problema é a falta de turismo, que era uma boa entrada de renda, e também o petróleo, que era produzido quase 400 mil barris por dia e hoje tu tem uma produção de menos de 8 mil barris por dia.